Olá, tudo bem? Sou o professor Anderson Henrique, seu professor de programação e banco de dados, e vamos dar continuidade aqui ao projeto que estamos trabalhando aqui com a classe PDO e o banco de dados MySQL, tá certo? Então, vamos lá. Na primeira aula, na parte 1, nós desenvolvemos até esse ponto aqui, ó. Vou até mostrar para vocês, um Shift F6, abrir aqui no navegador. Vamos ver se ele abre. Opa. Shift F6. Peraí, deixa eu ver. Shift F6. Então nós já criamos toda essa parte aqui da interface gráfica. Ele já está mostrando o formulário, já está mostrando a tabela, ele já está buscando os registros. Então aqui, ó, deixa eu fechar aqui, que ele abriu duas vezes, né? Então ele já está fazendo a listagem. O que ele não está fazendo ainda nem é editar e nem excluir. Ele ainda não está fazendo isso. E nem ele até alterna aqui entre a tabela e o formulário, mas ele ainda não cadastra, tá? Olha lá, novo usuário, clicou em cancelar, ele cancela. Se eu clicar em salvar, ele não faz nada porque ele ainda não está funcionando essa rotina, tá? Então vamos aqui para o nosso código. Vamos aqui para a nossa página. Nós criamos aqui a classe Database, que pega a conexão com o nosso servidor e o banco de dados. A classe Usuários e a classe Usuários DAO. Nós criamos aqui o método fetch, que é justamente o método que está sendo utilizado aqui para retornar todos os registros aqui embaixo. Quer ver? Lista todos os usuários. Aqui é o método fetch, tá? Bem, aqui verifica se a variável não está vazia, né? Está. Escrevi errado. Então vamos dar continuidade. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer com que a rotina do cadastro funcione. E para que essa rotina do cadastro funcione, eu quero que vocês entendam aqui esse conceito. Talvez você programe de uma forma diferente, mas nós temos aqui, por exemplo, ó, um formulário que está utilizando o método POST. E esse formulário que está utilizando o método POST, ele tem um input type submit, o value dele é salvar, sendo que ele vai ter um name, ó. Então esse botão ele vai ter um name, que aí o name dele pode ser editar ou o name dele pode ser salvar. A princípio aqui eu vou colocar o name desse botão como, no caso, update ou insert, né? Eu vou colocar como insert, tá? Insert, beleza? Então perceba que esse formulário está utilizando o método post e o name do meu botão, do type submit aqui do formulário, é insert. Então a gente vai fazer uma tratativa aqui em cima para verificar se através do método post ele está chamando esse insert, né? E como é que a gente faz isso? Vamos lá em cima, vamos aqui em cima. Vamos dar um if. Se filter input post. Se o nosso input post aqui for o insert, né? Eu quero que ele dê um eco aqui, ok. Eu quero que ele imprima aqui pra gente um ok, tá? Ou um insert ok. Vamos salvar. Vamos fazer o teste, né? Assim que a gente clicar no botão, ele tem que imprimir esse texto aqui pra gente. Então vamos dar uma atualizada aqui na página. Ok. Vamos lá em novo usuário. Assim que a gente clicar em salvar, tá lá, insert ok. Então ele está entrando na condição. Se eu clicar em cancelar, ele vai embora. Se eu vier em novo usuário e clicar em salvar, ele vem em insert ok. O que significa que ele está conseguindo acessar aqui dentro, ó, esse if. Agora, acessando esse if, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os valores
que forem inseridos nos campos do formulário. Lembrando que são quantos campos aqui dentro do nosso formulário? É o nome, é o e-mail e é a bio. Então, cada campo tem um name. A gente pega esses valores que o usuário insere através do name do campo, tá? No PHP através do name. E a gente utiliza o método filter input post, porque a gente está utilizando o método post. E aqui na variável name a gente coloca o nome do campo, que o primeiro é, se não me engano, é nome, né? Cadê? O segundo é e-mail, o terceiro é bio. Ctrl Shift seta para baixo. Aqui é e-mail. Ctrl Shift. Segura o Ctrl Shift e uma setinha para baixo, ele copia a linha em que o cursor ali está piscando, tá? Bio. E vamos atribuir isso aqui para variáveis. Vamos colocar uma variável nome aqui, ó. Opa, variável nome. Aqui a variável e-mail. E aqui por último a variável bio. Tá? Beleza. Para a gente ter certeza que ele está pegando esses valores, vamos dar um eco aqui. Vamos imprimir o nome, hífen, vamos imprimir o e-mail, hífen, vamos imprimir a bio. É só fazer o teste. Vamos salvar. Vamos atualizar aqui, ó. Vamos atualizar. E vamos preencher aqui Anderson Henrique, e-mail, colocar aqui uma pessoa estudiosa e dedicada ao ensino. E vamos clicar em salvar. Clicando em salvar, lá, ele pegou o nome, ele pegou o e-mail e ele pegou a bio. Certinho, certinho. Então ele está pegando o que a gente está inserindo no formulário, sim, tá? Então vamos cancelar aqui, vamos voltar. Então até agora tá tudo ok. Vamos apagar esse teste. Depois que a gente pega esses valores que o usuário digitou, a gente vai ter que pegar esses valores que estão guardados nas variáveis e a gente tem que passar para o atributo do objeto. Qual objeto? Usuários. E para a gente passar os valores, a gente utiliza os métodos set. Ó. Set nome, ele passa o nome. Ctrl Shift seta para baixo. Set e-mail, ele passa o e-mail lá para o atributo do objeto. E set bio, ele passa bio. Para ele completar automaticamente é Ctrl barra de espaço, ó, tá? Aqui no NetBeans. Beleza, ele está passando esses valores para o objeto. Ok. A gente tem que verificar se todos os campos foram preenchidos, tá? É claro que eu poderia fazer esse tratamento e a minha recomendação é até essa, né? Porque o HTML5 ele já tem um atributo que você coloca no campo e esse atributo já verifica se o campo está vazio ou não. Aí você me fala, que atributo é esse? É esse daqui, ó. Então, dentro dos campos, a gente pode utilizar aqui um required. Acho que é required, isso. Required. Colocou o required, ele já vai verificar se o campo foi preenchido ou não. Mesma coisa aqui no text area, required. Vamos salvar. Vamos atualizar. Vocês vão ver o seguinte, eu vou tentar enviar o formulário com o campo vazio. Olha o que ele vai me alertar aqui, né? Preencha este campo. Tudo bem, aí se eu preencher aqui o campo, né? O primeiro campo, e mandar enviar, ele, opa, preenche o campo. Eu vou preencher aqui, ó, com o endereço de e-mail errado. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, inclua um arroba no endereço de e-mail. Anderson Henrique 7 não contém um arroba. A gente coloca um arroba, aí ele diz o seguinte, ó, insira uma parte após arroba. Então ele verifica até a sintaxe do e-mail se está correto, tá? Então tá ok. Se eu mandar salvar, ó, preenche este campo também. Então ele já está fazendo essa tratativa para a gente com HTML5 através do atributo required, tá? Ok,
Porque eu iria fazer com PHP, mas com PHP já seria um código a mais sendo digitado de forma desnecessária, né? Então vamos agora colocar uma condição. Ó. Eu não tenho nenhum método lá na minha classe usuários DAO para inserir um novo usuário. Então esse método eu preciso criar. Então vamos criá-lo agora. Vamos chamar esse método de insert, tá? Então vamos lá em usuários DAO, aqui em cima do fetch, ó, tá? Public function insert. Aí ele vai ter o parâmetro vai ser o próprio objeto usuários, ó. Opa. Vamos lá. Usuários. Então o parâmetro é o próprio objeto usuários, que eu vou aqui passar uma variável u, tá? Qual é a sintaxe do inserir? É um insert into, mas aqui vamos criar uma variável stmt, que recebe o thispdo, que é o que está recebendo a conexão, apontando para um método chamado prepare. O que esse método faz? Ele prepara um statement para ser executado. E ele retorna um objeto do tipo statement. Por isso que eu criei essa variável stmt. Então ele prepara, ele não executa ainda, ele prepara. Ele vai preparar aqui para a gente um insert into usuários. Em quais campos que eu tenho que inserir? No nome, no e-mail e no campo bill. Então nesses três campos aqui eu tenho que inserir valores. Quais valores que eu vou inserir? Aqui a gente vai utilizar o que a gente chama de coringa, valores coringas, que são interrogações, tá? Então são três valores a serem recebidos aí. E de onde ele vai buscar esses valores? Do próprio objeto. Porque vocês lembram que aqui nós já estamos passando os valores para o objeto, então a gente passa valor com o método set e a gente busca esses valores com o método get. Sendo que eu tenho três values, eu tenho três coringas, e eu tenho um método que faz parte da minha classe PDO, que é o método bindValue, onde ele busca, né, um parâmetro através de um valor. Então, o primeiro parâmetro ali, que é representado pelo número 1, que é a primeira interrogação, ele vai buscar lá do meu objeto usuário, apontando para o método getNome. Ele vai buscar o nome através do getNome. Ctrl Shift seta para baixo. O segundo ali, que é o e-mail, ele vai buscar através do método getEmail. E o terceiro, que é bill, através do método getBill. Cuidado, vocês não podem repetir os índices ou deixar os índices fora de ordem, tá? Porque senão pode dar algum conflito na hora de inserir esses dados. Então, o primeiro valor se refere ao primeiro coringa. O segundo valor se refere ao segundo coringa, que é o e-mail. E o terceiro valor se refere ao terceiro coringa, que é o bill, que é a biografia. Tá? Agora, o que a gente retorna nesse método? A gente retorna a execução desse statement. É o stmt apontando para o método execute. Pronto. Tá aí nosso método insert. Está finalizado. Vamos testá-lo agora. Como ele retorna a execução desse método, ele pode retornar true ou false. Tá? Então vamos lá para o nosso form insert e fazer essa verificação. Se usuários DAO apontando para o método insert for igual a true, se ele for true, aí eu quero que ele mostre uma mensagem. Toda vez que a gente inserir um usuário, ele vai mostrar uma mensagem para a gente. Essa mensagem eu vou chamar aqui uma variável msg insert, vai receber aqui um H4, né, que é um título de nível 4. O style dele, a cor, o style dele vai receber uma cor, né, um color, e essa cor será o que? Uma cerquilha 02C77P, que é um azul diferenciado aí. E vamos colocar a mensagem usuário
cadastrado com sucesso. Beleza, usuário cadastrado com sucesso. Essa é a mensagem que ele tem que exibir. Agora, ele não está exibindo aqui, ó. Ele criou uma variável e passou o texto para dentro da variável. Onde é que ele vai exibir essa mensagem quando o usuário for inserido? Ele vai exibir exatamente aqui embaixo do título, cadastro de usuários. Deixa eu ver aqui. Exatamente aqui, ó. Abaixo, ó. Não acima, tá? Ele vai exibir aqui abaixo, cadastro de usuários. Então vamos abrir aqui o PHP, finalizar, né? E vamos verificar se essa variável foi inicializada com o método iset, que é o MSG insert. Se ele foi iniciado, né? Nós temos o end-if. Eu quero que mostre ali a mensagem. Dê um eco aí na mensagem MSG insert. Ok? Essa mensagem ela já vai estar centralizada porque eu já coloquei no body aqui uma line text align center, tá? Então eu espero que essa mensagem esteja centralizada. Vamos cadastrar aqui um usuário, Ana Beatriz, o e-mail, Ana Beatriz, uma menina esperta e criativa. Ok. Vamos clicar em salvar. Assim que a gente clicar em salvar, tá lá, o usuário cadastrado com sucesso. Aí a minha pergunta é, foi cadastrado com sucesso? Né? Vamos clicar aqui em cancelar. O que que acontece? A gente não vai poder fazer essa tratativa aqui, ó, com required. Por conta disso, tá vendo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui no código. Tirar esses required aqui, ó. Tá? Senão ele vai forçar uma validação. E vamos fazer a validação com o PHP mesmo, tá? Não tem problema não. Porque a gente vai só verificar se os campos estão vazios. Se todos os campos... A gente vai verificar, na verdade, se todos os campos estão preenchidos. Então, como é que a gente verifica isso antes de inserir? Se, através do filter input, né? Input post, esse campo nome, ele for diferente de vazio e através desse campo filter input, input post, através desse método, né, no seu campo e-mail for diferente de vazio e novamente, ó, pega novamente o filter input, input post, dizendo que isso aqui eu vou colocar na linha de baixo, ó, do seu campo bio for diferente de vazio. Então eu tenho que verificar esses três campos aqui, ó. Então aqui eu tô, opa, abre chave, eu tô abrindo o if e aqui eu vou fechar o if, ó, tá? Sendo que aqui eu tenho um if e aqui eu tenho um outro if dentro do if, né? São ifs aninhados aí. Sendo que esse primeiro é justamente para verificar se todos os campos foram preenchidos ou se nenhum está vazio. Agora sim, tá certo? Então vamos... Eu não queria nem atualizar, na verdade eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar aqui o parâmetro, que aí ele já mostra... Aí, ó, ele já mostra a listagem de usuários. Porque se eu apagar aquele parâmetro form igual a true, ele volta para a tabela, né? Foi inserido, ó. Foi inserido. Agora sim. Se eu clicar aqui em novo usuário,
eu posso cancelar. A qualquer momento eu posso cancelar. Aí eu volto lá para a listagem, mas foi inserido. Vamos inserir mais um usuário? Vamos lá. Inserir aqui a Ana Carolina. Ana Carol. Opa. Uma menina inteligente e estudiosa. Vamos clicar em salvar. Está lá o usuário cadastrado com sucesso. A gente clicar em cancelar. Foi inserido. Tá? E vamos aqui cadastrar um último, que é o Anderson Filho. Anderson Filho. Um menino muito criativo e inteligente. Clique em salvar, que na verdade é Anderson Henrique Filho. Clicou em salvar, tá lá a mensagenzinha, ó, usuário cadastrado com sucesso. Na verdade eu tinha que ter um botão aqui para listar, né? Assim que ele mostra a mensagem, em vez de você cancelar, não tem muito sentido você ir no botão cancelar, né? Eu deveria ter um botão aqui para listar o usuário logo abaixo aqui dessa mensagem que foi exibida. Tem um botão aqui para poder, um botão acima do form, ó. Deixa eu colocar aqui um href, tá? Abre e fecha a âncora, tag button, o botão ficar com aquela aparência melhor, né? Colocar aqui listar usuários, listar usuários com duas quebras de linha no final, senão provavelmente vai ficar grudado ali no formulário. E aqui ele simplesmente chama o form insert sem o parâmetro form igual a true, ó. Beleza? Isso aí. Eu não vou clicar em atualizar, porque se eu clicar em atualizar, provavelmente... Ah, não vai dar problema não, porque eu fiz o tratamento para verificar se estava vazio, né? Então deixa eu atualizar. Ó, eu não quero reenviar o formulário, mas deixa eu fazer o seguinte, sair daqui. Beleza, tá lá. Inseriu. Já temos aqui, ó. Se a gente for lá no nosso localhost, phpMadmin, com certeza esses registros foram inseridos lá, estão inseridos aqui, né? Aula PDO, usuários, ó, tá aqui. Beleza. Certinho. Que é justamente o que ele está retornando aqui pra gente. Então o inserir está funcionando. Vamos agora para o excluir e depois a gente vai para o editar. Por que o editar vai ser o último? Porque a gente vai ter que fazer a gente vai ter que aproveitar o mesmo formulário tanto para inserir quanto para atualizar, né? Então vamos fazer primeiro vamos criar primeiro aqui o nosso excluir, porque ele é simples, tá? E lá na nossa tabela lá embaixo, onde tem aqui o excluir, ó, a gente vai chamar um link. O link vai ser o próprio form insert, sendo que nós vamos passar um parâmetro. O parâmetro vai ser ação igual a delete. Sendo que quando a gente deleta um usuário, a gente deleta o usuário através da sua chave primária, ou seja, do seu ID. Então eu preciso também passar o parâmetro ID, eu preciso passar o ID do usuário dentro desse link. Então quando eu quero chamar dois parâmetros dentro de um link, eu utilizo esse E comercial aqui, ó.
ação igual a delete e id igual, aí o id vai ser o quê? Vai ser o que ele está trazendo aqui do result. Ó. Eu posso até copiar isso daqui, não tem problema nenhum. Copia e cola. E ele vai buscar o id. Tá? Vou salvar aqui e vou atualizar para mostrar para vocês onde o id aparece. Aqui na barra de status do navegador, vocês vão conseguir ver o id assim que colocar o mouse em cima. Olha lá, id igual a 4, id igual a 3, 2, 1. Ele está mostrando aqui no status, então ele já está buscando o id. E a ação é igual a delete. Como é que a gente vai criar um bloco só para tratar essa ação igual ao delete? Tá? E lembrando que essa ação igual a delete está na URL do nosso navegador. Então a gente utiliza aí o método get para isso, tá? Para verificar se o valor do parâmetro da URL ação é igual a delete. Então vamos lá. Aqui ele fecha. Isso. Se filter input get, se essa ação ela for igual a delete, né, se for um delete, no princípio vamos dar aqui uma mensagem, né, colocar aqui delete ok, só para ele imprimir, para ver se ele está entrando nessa ação, né? Primeiro só fazer esse teste aqui, que a gente chama de teste de mesa, né? Então vamos atualizar e vamos clicar aqui em excluir. Olha lá, delete ok, que excluir, ó, delete ok, e ele já está passando o ID ali, o ID do usuário que a gente pretende ali excluir. Beleza, delete ok, sendo que ele já vai direto para o delete, tá vendo? E isso aqui é um perigo caso o usuário sem querer clique nesse link. Então o que a gente vai fazer aqui, ó, nesse link, que é o link excluir, antes de fechar a tag aqui, ó, vou dar um enter e vou chamar um atributo onClick. E vou passar aqui um JavaScript, que é o return confirme, que é uma caixa de confirmação, tá? Deseja excluir deseja realmente excluir o usuário, deseja excluir o usuário, pelo menos para fazer uma pergunta, né? Ou então deseja confirmar a exclusão deste usuário, aí pode ser um ok ou um cancelar. Quer ver? Olha o que ele mostra aqui, ó. Deixa eu atualizar. Se eu clicar aqui em excluir, ó, deseja excluir o usuário, ou eu posso dar um ok ou eu posso cancelar, tá? Olha lá, deseja excluir o usuário, ok ou cancelar. Confirma a exclusão deste usuário. Sei lá, o texto que você vai colocar aí, né, um texto que fique bem claro. Ó, confirma a exclusão deste usuário, ok ou cancelar. Aí vocês decidem o que vai colocar aqui dentro desse JavaScript, tá certo? Como eu preciso do ID, então eu tenho que pegar esse ID também que está aqui, ó, que está aqui, e armazenar ele dentro de uma variável. Mas eu não tenho esse método ainda, que é o método para deletar o usuário lá no usuários DAO, que é o delete. Então nós vamos criar esse método, tá? Vamos lá. Vamos aqui no usuários DAO, criar aqui o método delete, que é um public. Vamos. Public function delete, e ele vai ter aqui como parâmetro o próprio objeto usuários
A sintaxe do delete é stmt diz PDO aponta para o método prepare. Então vamos preparar essa query, que é o delete from usuários com a cláusula where, onde o id igual a esse value aqui que é um coringa. Beleza? A gente já sabe como pega o valor do id, né, do objeto, que é a variável stmt, aponta para o método bindValue, e aí esse primeiro coringa e único que tem ali, né, vai buscar do objeto usuário apontando para o seu método getID. Isso mesmo. Agora a gente retorna. Retorna o que? A execução desse statement. Opa. Apontando para o método execute. Isso aí. Simples assim o método. Delete from usuários, onde id igual id. Agora eu preciso pegar aquele id da URL e passar esse valor para o atributo do meu objeto usuários, né? Para que quando eu for chamar ali o delete, ele já entenda que tem ali um objeto com seu ID. Vamos aqui, form insert. Então vamos lá em cima. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é pegar esse ID. Como é que a gente pega? Com o filter input get, como ele está na URL a gente pega com get. E o nome do parâmetro é id. E vamos armazenar dentro de uma variável chamar de id mesmo, tá? id, ó. Tá? Beleza. Vamos passar esse valor agora para o objeto. Como é que a gente passa? Usuários aponta para o método setID. Pronto, assim a gente passa. E agora a gente vai verificar. Aqui vem um segredo interessante, ó. A gente vai verificar se a variável dela foi inicializada. Se iSet, né? Então o método iSet verifica se uma determinada variável ela foi inicializada, se ela existe na memória do computador, né? Se ela existir, vamos verificar se o método vai ser executado com sucesso. Usuários DAO apontando para o método delete for executado. Se ele for executado, vamos também exibir uma mensagem, que aí podemos pegar aqui, ó, essa mensagem do insert, copiar e colar, e em vez de ser msg insert, vai ser msg delete. Aqui a cor vai ser outra, vai ser aquela cor vermelhinha, né? C70-202 e usuário excluído com sucesso. Onde é que essa mensagem ela vai aparecer, né? Onde é que ela vai ser exibida? Ela vai ser exibida logo abaixo aqui do usuário cadastrado com sucesso. Bem aqui, ó. Que aqui na verdade eu vou ter um else if, que vai ser um iSet. Eu vou verificar se esse msg delete ele foi inicializado. Se ele foi, mostra esse msg delete, exibe ele, né? Beleza, é aqui que está mostrando as mensagens, ó. Então ele vai exibir a mensagem depois da execução do método. É aqui mesmo que ele tem que mostrar? Eu acho que não. Deixa eu já colocar aqui um msg update, porque o delete ele tem que mostrar lá na tabela, né? E aqui não é a tabela, aqui é em cima do formulário. Deixa eu ver aqui a tabela. Temos aqui a tabela, ó, listagem de usuários. Eu acredito que seja aqui que ele tem que exibir, ó.
logo após esse título listagem de usuários. Então já ia colocando no lugar errado, né? Lugar errado não rola. Então vamos lá. Se i7 msg delete, né? End if mostra aí pra gente o msg delete. Tem que ser aqui embaixo, tem que ser aqui embaixo, tá? Nada lá em cima. Lá em cima vai ser o do update. Beleza, vamos ver se ele exclui, né? Vamos dar um não aqui, ó. Eu vou tirar essa ação daqui, senão ele já vai excluir. Deixa eu dar uma atualizada. Vamos excluir aqui o Anderson Henrique, ó. Clique em excluir. Confirma a exclusão deste usuário. Se eu clicar em cancelar, ele não faz nada. Mas se eu clicar em excluir, confirma a exclusão deste usuário e der um OK, usuário excluído com sucesso. E foi excluído mesmo. Tá? Então está funcionando. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos agora para a ação de editar, né? O editar não está funcionando. Só falta o editar. E é o editar que eu quero chamar um pouco mais a atenção de vocês, porque o editar ele é feito em duas etapas, né? A gente primeiro busca as informações de quem a gente quer editar, no caso aqui pelo ID. Então tem que fazer uma seleção, né? Bem específica. Eu preciso selecionar naquela minha tabela somente aquele registro específico, o qual eu vou editar, tá certo? Então eu vou precisar de dois métodos. Um método que vai selecionar o usuário pelo seu ID, e eu vou precisar do método update também, tá? Então, vamos aqui, criar o link, esse link para editar, ele vai ser um form insert. Lembra que para mostrar o formulário, o parâmetro form tem que ser igual a true. Então a gente precisa do parâmetro form igual a true dentro desse link. Senão ele não vai mostrar o formulário. Então form igual a true. E aí eu preciso do... E aí eu preciso do ID também, ó. ID igual... Aí eu vou pegar daqui. Eu vou copiar, na verdade, nem precisa digitar novamente. ID igual ao ID. Certo? Deixa eu dar um Enter aqui. Isso aqui é aqueles espaçamentos que eu coloquei, né? Isso aí. Beleza. Aí o que que acontece? Se eu atualizar aqui agora... Não vou poder atualizar. Na verdade, deixa eu clicar aqui em editar. Clicar duas vezes. Viu que ele foi para o formulário? Sendo que acontece? Ele não está preenchendo o formulário ainda. Por isso que eu preciso pegar esse ID aqui específico, fazer uma seleção específica desses dados aqui. Então, para poder pegar essas informações e colocar essas informações nos campos do formulário, tá? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Criando o método, né? O método que vai retornar apenas o usuário. Então vamos criar aqui o método. Vamos lá para o usuários DAO. Eu vou ter um método que vai selecionar pelo ID. Public function fetch by ID. Então ele vai selecionar o usuário pelo seu ID. Aqui eu vou ter o parâmetro que é o objeto usuários, né? E como é que vai ser o statement dele? O statement dele, ele vai receber aqui do thisPDO, é a conexão apontando para o método prepare.
prepare esse statement, que é o selecione todos os campos da tabela usuários, mas somente onde o ID for igual a esse ID aqui, ó, específico, tá? Apesar de que esse método aqui esse método, isso mesmo. Então, variável statement aponta para o método bindValue, e esse único parâmetro primeiro, ele vai ser buscado ali através do método getID, tá certo? Aí a gente vai executar, tá? Ver que aqui eu estou utilizando o prepare, aqui eu estou utilizando a query. A query ela já executa o statement, o prepare não. Por isso que nessa terceira linha eu vou executar essa query. E agora sim eu vou retornar através do objeto statement, que é um objeto do tipo result statement, né? Result set, e utilizar aqui o método fetch em vez de ser o fetch all, tá? Você vê que aqui em cima eu utilizei o fetch all porque eu quero buscar todos os registros. Aqui embaixo eu utilizo o método fetch porque eu só quero buscar apenas um registro. E também vou retornar esse resultado dentro de um objeto, que é o fetch obj. Eu vou retornar através do fetch obj. Isso aí. Tá aí o método fetch by id, mas eu ainda não tenho o método update. Ele ainda não existe, ainda não criei. Vamos por partes. Vamos primeiro aqui utilizar esse método fetch para poder retornar esses valores lá dentro do nosso formulário. Aí depois a gente parte para essa questão aí do update, né? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Como eu estou trazendo aqui para minha página o ID igual a 4, eu vou pegar esse ID aqui, eu vou pegar o valor desse parâmetro ID e vou armazenar para poder fazer um tratamento. Qual seria esse tratamento? Verificar através de um operador ternário se o filter input getID retorna true. Se ele retornar true, pega o valor desse ID. Se não, o valor vai ser null, vai ser igual a nulo, tá? Então vamos lá. Onde é? No form insert, logo aqui em cima do formulário, ó, bem aqui em cima do formulário. Aqui verifica se o valor do parâmetro form é igual a true, aí exibe o formulário, beleza. Aí exibe aqui cadastro, as mensagens, tá? Aí aqui, ó, acima do formulário, bem depois desse end if, a gente vai então pode ser lá em cima mesmo, não tem problema não. Pode ser lá no topo mesmo, onde já está verificando aqui se o formulário é igual a true, ó. Não tem problema nenhum, né? Pode ser aqui, pode ser em cima, eu prefiro fazer em cima aqui, ó. Ok. Então ele tem que pegar o valor. Na verdade, ele vai verificar se através do método filter input get, verificar se ele está retornando algum ID. Se ele estiver retornando ID, se for verdadeiro,
eu quero que ele traga esse ID aqui para mim. Se não, ID vai receber um valor nulo. Isso aqui é o que a gente chama de operador ternário. Eu tenho uma condição, se essa condição for verdadeira, ele retorna aqui depois da interrogação, se for falso, ele retorna o que tiver depois dos dois pontos, tá? E aqui eu vou colocar dentro de uma variável que eu vou chamar de variável id edit, que é o id de quem, do usuário que está sendo editado, tá? Vamos aqui passar esse valor desse id para o atributo id, né? Então, usuários aponta para o método set id. Então, a gente passa, né, o valor do id para o atributo do objeto e a gente lista esse objeto agora. Agora a gente vai listar esse objeto, ó, através do método fetch by id. E a gente vai trazer apenas um resultado. Vou até mostrar para vocês. Variável result edit recebe através do objeto usuários DAO. Usuários DAO apontando para o método fetch by id. Fetch by id. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um var dump nesse result edit para ver se realmente ele está trazendo aqui esses resultados aqui para a gente, né? Na verdade, esse resultado trazendo os valores deste usuário específico. Então vamos atualizar. Ele está dizendo que a variável é indefinida na linha 56. Deixa eu ver aqui. Essa variável aqui. Realmente essa variável é indefinida, porque a variável é o id edit. Vamos salvar e atualizar. Agora sim, ele está trazendo, tá vendo? Ele trouxe aqui para mim os dados do ID 4. Eu vou até cancelar. Vou voltar aqui para o ID 2. Vamos editar. Aí, ó, trouxe os dados do ID 2, tá vendo? Então ele está selecionando os dados pelo ID. Ó. Agora sim. Excelente. Agora que ele tá, eu sei que ele está trazendo os dados, né? Aí eu vou exibir esses dados dentro do meu formulário. Como é que a gente exibe? E antes da gente exibir, a gente precisa verificar uma coisa. A gente precisa verificar se do result edit ele está vazio ou se ele está preenchido, né? Então a gente vai ter que fazer um ternário aqui para cada campo desse. Aqui dentro do post eu vou trazer um campo, eu vou criar um campo, mas é um campo oculto, só para poder armazenar o ID. Então é um campo do tipo hidden. Eu não preciso ficar mostrando isso para o usuário, né? O name vai ser id. E o value, aí depende, ó. Aí o value vai depender, que a gente vai colocar dentro de um ternário. Como é que vai funcionar esse ternário? Ele vai funcionar da seguinte forma. Ele vai verificar se o result edit, esse result edit aqui, ó, ele é true ou false, tá? Ou ele se está vazio ou não está vazio. Então a gente verifica através do ternário, né? Eu já vou dar um eco aqui para ele retornar. Então iset verifica se a variável foi inicializada ou não, né? Se ela foi inicializada, significa que o result edit naquele atributo específico, ó, que eu apaguei aqui, naquele atributo específico, ele existe, ele foi inicializado. Então, result edit apontando para o seu ID. Se ele existir, eu quero que retorne o result edit apontando para esse ID, né? Se não, quero que retorne vazio. Aí é que vem aquele segredo. Ele só vai mostrar os valores nos campos se o ID
da edição existir. Se não existir, ele não vai mostrar os valores, o campo vai estar em branco. Aí é que vem aquela questão de usar o mesmo formulário tanto para editar quanto para inserir, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui no value do nome. Vamos copiar todo esse value aqui, sendo que aqui o que a gente vai mudar é que, ao invés de ser ID, vai ser nome, e aqui também vai ser nome. Quer ver uma coisa interessante? Eu posso até colocar aqui, ó, isso aqui na linha de baixo, isso aqui também na linha de baixo, para não ficar muito para lá. Para não ficar muito para lá, né? Aqui já vai estar funcionando, ele já vai mostrar o nome. Como o ID ele vai estar oculto, né? Então vamos cancelar, vamos vir aqui em editar. Clicou em editar, já está mostrando, Ana Beatriz. Se eu clicar com o botão auxiliar e vier aqui em fonte da página de exibição, ele vai mostrar a fonte, e aqui está o campo oculto, ó, já armazenando o valor do ID. Ele não mostra para o usuário, mas ele fica ali no código HTML, né? Deixa eu fazer o seguinte, tirar esse vardamp daqui, né? Então a gente vai fazer a mesma tratativa para os demais aqui, ó, para o e-mail e para a bio. Value, aqui no e-mail, né? Sendo que aqui, em vez de ser nome, vai ser e-mail. E aqui também e-mail. Então vamos salvar. Se a gente atualizar, ó, o e-mail já veio para cá. Beleza. E por último a bio. Sendo que a bio aqui, o text area, ele não é dentro de um value, tá? Claro que ele usa externário, ele não é dentro de um value e ele fica aqui dentro, ó, entre a abertura e o fechamento da tag, tá? E aqui vai ser bio e bio, biografia. Vamos salvar e vamos atualizar. Vamos ver que a biografia, opa, vamos atualizar, vocês vão ver que a biografia vem aqui para dentro. Ok, bacana, bacana, bacana. Sendo que tem uma grande questão, ó. Qual é a questão? Eu estou num formulário de edição e ele está mostrando para mim aqui, ó, cadastro de usuários. Tem alguma coisa errada, né? E aqui o botão tá salvar em vez de ser editar. Como é que eu faço para resolver isso daqui? Tem como resolver isso daqui, né? Tem, justamente verificando se o ID edit existe aqui dentro do value, ó, do value do botão, fazendo esse ternário aí, ó, tá? Vamos aqui, abre e fecha o PHP, vamos dar um eco e verificar o seguinte, ó, CI7 ID edit. Opa. Se o ID edit foi inicializado, se isso for verdadeiro, eu quero que o nome do botão seja editar. Se não, o nome do botão vai ser salvar. Beleza? Então é assim que a gente faz, ó, de mostrar values diferentes, o nome do botão de forma diferente. Então se atualizar, ó, o nome do botão agora é editar, não é mais salvar. O cancelar a gente não muda, o cancelar continua o mesmo aqui, ó. Se cancelar, cancelou. Fazer o que, né? É isso mesmo. Qual é o outro tratamento que eu tenho que verificar aqui? Acho que é isso. Ah, tem um outro aqui, ó. O name do botão. Você vê que ele está pegando aqui as condições para inserir, porque o name do botão é insert. Se eu deixar assim e clicar em editar, em vez de editar, ele vai inserir, porque ele vai entrar aqui, ó, nessa condição. O que eu preciso verificar?
se o name do botão é insert ou é update. Para isso a gente também vai utilizar um ternário. Vou até dar um enter aqui, ó. Que como a gente vai utilizar um ternário aqui, então vamos novamente aqui fazer a mesma verificação. Verificar se i7, se o ID edit ele existe. Se ele existir, se for verdadeiro, o name do botão vai ser update. Se for falso, o name do botão vai ser insert. Ou o name do botão vai ser update ou vai ser insert. No caso aqui, vai ser update se o ID edit existir. Ou seja, o ID edit ele só vai existir se eu clicar no link editar. Então, por lógica, não tem como eu clicar no botão editar e ele ir para o insert. Ele sempre vai para o update, tá? E o que a gente vai fazer? A gente também vai criar uma condição lá em cima para o update. O update ele vai ser muito parecido, mas muito, muito parecido mesmo com o insert. Vai ser muito parecido, tá? Então vamos lá em cima. Aqui em cima, aqui, ó. Eu não vou copiar tudo. Vou fazer um if, né? If através do filter input post, porque é o método post que a gente está utilizando. E esse post for um update em vez de ser um insert, né? Porque verifica aqui embaixo o seguinte, eu vou até dar um eco aqui, o eco vai ser um ok update. Um update ok, né? Vamos ver aqui embaixo. Vocês vão ver aqui embaixo o seguinte, ó, que no formulário eu estou utilizando o método post, independente se o name do botão é update ou insert, o método é post. Sendo que se eu clicar em editar, o meu post, através do meu método post, ele vai chamar o update, tá? Então, vamos atualizar. Então, se eu clicar aqui em editar, ele não imprimiu. Tem que ver o porquê. Deixa eu ver aqui. Eu vou cancelar, vou voltar aqui para editar e vou clicar em editar. Ele não imprimiu. Estranho, né? Deixa eu ver aqui. Update. O que eu coloquei lá em cima? Update. E dei um eco aqui. Se através do filter input post for um update, ele vai dar um ok, vai imprimir um ok update. Um ok update. Deixa eu só ver aqui um negócio. Devo estar esquecendo alguma coisa, justamente aqui no botão que faz o tratamento da update insert. Eu não estou exibindo, ó. Faltou o eco. Faltou o eco para exibir. Sem exibir o texto ele não vai entender, né? Então vamos lá, vamos atualizar, continuar. Se eu clicar aqui em editar lá, ok, update. Se eu cancelar e vier em novo usuário, aí não tem nada a ver. É o mesmo formulário, mas ele não traz nada preenchido, tá vendo? E se eu clicar em salvar, aqui vai ser o insert em vez de ser o update. Então vamos cancelar.
Vamos lá em editar. O editar também tem o listar usuário, é a mesma coisa, sendo que ele já traz o campo, os campos preenchidos. Então, vamos voltar lá para o nosso código, tá? Até aqui tá ok. E vamos finalizar aqui o update, né? Só um detalhe aqui, no editar, por exemplo, ó, você vê que, não no editar aqui do link da tabela, mas nesse editar aqui, aqui nesse botão, a gente pode também fazer uma tratativa no onClick. Por exemplo, o onClick, tá? Ele vai receber aqui um PHP, um echo, e ele vai verificar através do método set se a variável id edit ela foi inicializada. Se ela foi inicializada, eu quero que ele retorne aqui para mim o onClick vai ser o return confirme, né? Ele vai ser um return confirme. E esse return confirme a gente vai exibir uma mensagem, tá? Se eu fizer assim vai dar erro, porque eu não posso colocar aspas simples dentro de aspas simples. Então eu preciso utilizar um caractere de escape, né? A gente chama de caractere de escape, que é a barra invertida, a barra invertida. Opa! É a barra invertida e a barra invertida. E aqui vamos colocar o seguinte: confirma a edição, porque lá embaixo eu coloquei assim, ó, confirma a exclusão deste usuário. Eu vou colocar confirma a edição deste usuário, né? Confirma a edição deste usuário. Então é isso que ele vai retornar, caso isso aqui seja verdadeiro. Se não, vazio. Deixa eu fazer o seguinte. Então, se for verdadeiro, eu quero que ele imprima a aspas simples, imprime a aspas simples. Tem que fechar mais uma aspas simples aqui, que é o do return confirme, ó. Se não, no onClick, ele não exibe nada. Então ele não vai mostrar essa mensagem quando for inserir. Ele só vai mostrar quando for o editar. Essa é a ideia, tá? O que acontece no PHP? Quando eu estou utilizando aqui aspas duplas no HTML, dentro eu não posso utilizar aspas duplas, eu tenho que utilizar aspas simples. Por exemplo, aqui eu tenho que retornar esse valor dentro de uma aspa simples. Sendo que aqui eu tenho um JavaScript e aqui no return confirm eu tenho que colocar o texto dentro de aspas, que não pode ser dupla. Se eu por acaso colocasse aqui aspas duplas, ele ia conflitar com as aspas duplas do PHP ali fora. Na verdade não, ó, nem conflitou. Vamos ver se funciona assim. Não conflitou não. Deu bom. Que bom que deu bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma atualizada, né?
Vamos dar uma atualizada aqui na página. Vamos fazer uma alteração aqui. Vamos cancelar, né? Anderson Henrique Filho, Ana Carolina, Ana Beatriz, deixa eu ver aqui, Ana Beatriz, editar. Ana Beatriz, colocar Ana Beatriz Maciel. Ana Beatriz, o e-mail, uma menina esperta e criativa. Bastante agitada. E vamos clicar aqui em editar. Quando a gente clicar em editar, ele deu um OK update. Espera aí. Ele não. Ele deu um OK update, mas ele não chamou o JavaScript. Então o que acontece? Deixa eu ver aqui. Nesse atributo onClick aqui, ó. Então realmente eu vou colocar lá com os caracteres de escape mesmo, tá? Porque vai que ele não está mostrando, mas na verdade ele está conflitando sim, né? Vamos ver aqui. Aí, ó. Confirma a edição deste usuário. Se cancelar, ele não faz nada, né? Confirma. Então, por mais que não tenha dado erro, tá errado, tá? Então é melhor utilizar o caractere de escape. É isso mesmo. É a única alternativa, na verdade, né? Então vamos lá. Assim que a gente confirmar a edição do usuário, né? Aqui em cima, o que a gente faz? A gente vai pegar os valores de todos os campos através do filtro input, parecidíssimo com o que a gente fez aqui, ó. Então eu vou até copiar, sendo que tem um campo a mais, né? Qual é o campo a mais que nós temos ali? O ID. Eu também tenho que pegar o ID. Então vou dar até um Ctrl Shift seta para baixo. Aqui eu tenho um campo ID, que ele vai retornar através da variável ID. Beleza. Precisamos passar esses valores para os atributos do objeto, então vamos copiar isso daqui também. Copiar e colar. Sendo que aqui Ctrl Shift seta para baixo, eu também preciso ter o set ID. Set ID. Beleza. Ok. Também precisamos verificar se todos os campos foram preenchidos. Também, né? Aqui no update. Então, essa estrutura ela vai ser idêntica. Então, vamos copiar, né? Vamos colar aqui embaixo. E também vai verificar se o nome, se o e-mail, se bill, eles foram preenchidos. Se eles foram preenchidos, a gente vai chamar aqui o método. Aí é que tá. Esse método update, ele ainda não existe lá na minha classe usuários DAO, onde ele vai retornar aqui usuário editado com sucesso. Se não existe, vamos criar, né? E aqui a mensagem vai ser o MSG update. Se não me engano, eu já até criei a mensagem aqui embaixo. Aqui é o MSG update. Já estou chamando ela aqui para ser exibida. Mas vamos lá para os usuários DAO e criar o nosso último método, que é o método update, né? Public function update. Também vamos ter como parâmetro aqui o objeto usuários e a variável stmt recebe um this PDO que aponta para o método prepare esse statement. O statement para atualizar, ele é o update, o nome da tabela, usuários, set. E quais os campos que eu vou atualizar? O nome vai receber um valor, vírgula.
O e-mail vai receber um valor, vírgula. Bill vai receber um valor com a cláusula where, onde o ID for igual a isso daqui. Eu tenho que atualizar pela chave primária, senão tem um problema, né? Senão eu vou ter um sério problema aí. Como está bem parecido com esse daqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar. Eu vou copiar aqui, ó, tudo, vou colar. Sendo que o primeiro aqui é o nome, beleza. O segundo é o e-mail, o terceiro é Bill. E tem um quarto aqui, ó. Ctrl Shift e seta para baixo. Que é o ID, que é o Get ID. Que é o quarto coringa ali, é o quarto value a ser buscado. Ok. Agora é só retornar a execução desse statement. Tá aí, o update está pronto. Então nós temos aqui o método insert, update, delete, fetch e fetch by ID. São 5 métodos que a gente está utilizando aqui no nosso projeto. Então, como já existe aqui e eu já implementei aqui, ó, aqui, tanto quer ver alguma coisa interessante? Ó, se eu chamar aqui com a setinha, ele já vai mostrar aqui o update, ó, tá? Porque ele já existe. Vamos fazer o teste agora para ver se o usuário vai ser editado com sucesso. Se for, finalizamos o nosso projeto, beleza? Então vamos lá. Aí por último vamos só inserir os comentários e algumas considerações finais aí. Beleza? Você vê que é tudo na mesma página, né? Vamos atualizar. Continuar. Usuário editado com sucesso. Vamos aqui. Ana Beatriz Maciel. Ana Beatriz. Uma menina esperta. Esperta. Vírgula. Criativa. E muito talentosa. Vamos clicar em editar. Confirma a edição deste usuário. Ok. Usuário editado com sucesso. Vamos vir aqui listar usuários e ver. Ana Beatriz Maciel, uma menina esperta, criativa e muito talentosa. Tá funcionando. Vamos aqui em editar Anderson Henrique. Vamos ver aqui. Anderson Henrique, filho. Anderson. Vamos mudar o e-mail aqui para Anderson Henrique, filho. Opa. Vamos mudar o e-mail aqui para Anderson. Ô, rapaz. Henrique, filho. Vamos clicar em editar. Se eu cancelar, ele não faz nada. Tá vendo? Confirma a edição deste usuário. Cancelar. Aqui eu também posso cancelar, né? Mas aqui, depois que eu confirmei, ó, vamos dar um OK. Usuário editado com sucesso. Você vê aqui em listar, tá lá, Anderson Henrique, filho. Tá funcionando. Então a rotina de inserir, de listar todos, de editar e excluir está funcionando perfeitamente. Vamos só fazer os comentários agora no código, tá? Começando lá em cima. A gente já fez o comentário aqui. Aqui também, vamos fazer o comentário aqui, ó, onde ele verifica. O que ele está fazendo aqui? Ele verifica se através do formulário o action name é igual a insert. Você vê uma coisa interessante no formulário. O formulário ele não tem o atributo action, tá? Porque eu joguei a responsabilidade da ação desse formulário para o name do meu submit, ó, tá? E a gente pode fazer isso sem problema nenhum. O PHP permite com que você faça isso. Então ele verifica se através do formulário o action name é igual a insert. Se for, ele pega os valores inseridos nos campos do formulário. Beleza. Depois que ele pega esses valores, o que ele faz aqui? Ele passa esses valores, né?
inseridos para os atributos lá do objeto que foi instanciado. Beleza. Aqui o que ele está fazendo? Ele verifica se todos os campos estão preenchidos. Na verdade, verifica se o valor de todos os campos ele é diferente de vazio. Ou seja, se foram preenchidos. Se foram, ele verifica se a execução do método insert retornou true. Verifica se a execução do método, que no caso aqui o nosso método é o insert, retornou true. Se retornou true, ele vai de fato inserir. Aqui dentro ele vai criar uma variável MSG insert, a qual ele vai exibir lá embaixo. Aqui, novamente, verifica se através do formulário o action name é igual a update. Então deixa eu copiar, né? O comentário só muda que no final é update. Se foi, o que ele faz aqui? O que ele está fazendo aqui? Mesma coisa dali de cima. Ele pega os valores inseridos nos campos, ele passa esses valores para os atributos do objeto, ele verifica se o valor de todos os campos é diferente de vazio, novamente, né? Aqui, no caso, ele verifica se a execução do método update retornou true. Aqui, do método update retornou true, que aqui o método é update, certo? O que ele está fazendo aqui no delete? Verifica se o valor do parâmetro da URL ação é igual a delete. Então ele verifica se o valor do parâmetro, que esse é o parâmetro da URL, né? Rapaz, se o parâmetro da URL, que é o ação, ele é igual a delete. Se for igual a delete, o que ele faz aqui? Ele pega o valor do parâmetro id e armazena. E esse parâmetro, aí ele armazena lá na variável id. Ele passa o valor do id para o atributo do objeto, que é para poder depois chamar o método delete, né? Aí aqui o que ele faz? Ele verifica se a variável foi inicializada. Ou seja, se essa variável existe de fato lá, se ele pegou alguma coisa e armazenou, se ela foi inicializada. E aqui ele verifica se a execução do método delete retornou true. Eu vou até copiar. Ele verifica se a execução do método delete retornou true. Beleza? Tá aí. Aqui embaixo, verifica se o valor do parâmetro form é igual a true. Aí ele exibe o formulário. O que ele está fazendo aqui embaixo? No ternário. Ele pega o valor do parâmetro id e armazena. Mas é claro que ele vai pegar somente se o valor existir. Se o valor do parâmetro, né, existir, ele pega e armazena. Por isso que a gente está utilizando isso dentro de um ternário, né? O que mais que ele faz aqui? Ele passa o valor, que na verdade ele está passando, né? Ele passa o valor do id para o atributo
do objeto, porque eu preciso aqui, ó, fazer um fetch by ID, né? E ele lista um usuário de acordo com o ID. Ele lista apenas um, né? Usuário, e esse usuário ele vai de acordo com o ID que foi selecionado, com o ID, ou seja, a chave primária, né? Lá na nossa tabela. Beleza, beleza, beleza. Aqui embaixo o que ele está fazendo? Ele verifica se a variável existe. Se a variável existir, né? Verifica se a variável foi inicializada. Se foi inicializada, ele exibe a mensagem. Mesma coisa, ele vai verificar aqui, ó. Ele vai verificar novamente se a variável foi inicializada. Se foi inicializada, ele exibe essa segunda mensagem, que é do update, tá? Aqui o ternário a gente já viu, né? A utilidade do ternário. Ok. Aqui embaixo ele verifica se o valor do parâmetro form está vazio, lista todos os usuários, verifica se a variável não está vazia. Aqui novamente, ó, novamente, ele verifica se a variável foi inicializada, né? Se foi inicializada, ele exibe a mensagem, tá? Laço que percorre todos os objetos que encontrados, no caso aí os registros, né, na tabela, e ele vai retornando através do objeto result em cada campo ali os valores dos registros na tabela. É isso daí. Isso aí. É isso daí, pessoal. Vamos aqui para o database. Vamos ver se a gente tem algum comentário a fazer. Aqui ele inicializa a classe database. Aqui é o método, né? O método que é utilizado para estabelecer uma conexão com o banco de dados, tá? Aí aqui esse try é o seguinte, ó. Tente fazer a conexão, é o try, né? O catch é caso ocorra alguma exceção, algum erro de exceção, exibir a mensagem de erro. É isso daí. Muito simples, tá? A classe usuários, a gente definiu aqui uma classe usuário, definiu os atributos e definimos aqui todos os métodos getter e setter. Métodos getters e setters dos atributos que foram definidos ali em cima. Lembrando que se não fosse esses métodos get e setter, não teria como a gente fazer isso daqui, ó. Por exemplo, pegar os valores ou setar esses valores aqui, ó. Tá vendo? Então eles são importantíssimos. Então aqui nós temos os métodos getter e setter dos atributos, tá? E no usuários DAO nós temos o que? Nós temos um atributo que armazena um atributo que armazena a conexão que foi estabelecida. Aqui nós temos um método construtor, que é um método que ele é executado assim que a classe é instanciada. Então automaticamente ele já cria uma conexão
E aqui nós temos os métodos específicos. Por exemplo, esse método é para inserir, né? O método para inserir registros. Aqui nós temos um método para editar registros. Temos um método para excluir registro. Apenas um registro, né? Um método para selecionar todos os registros. Então, é um método que seleciona todos os registros. E aqui por último nós temos um método que seleciona apenas um registro específico. Ok. Tá aí, pessoal. Finalizamos. O projeto está redondinho, funcionando, que é uma maravilha. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou vir aqui no PHP Mais de Mim, e aqui nessa tabela usuários eu vou dar um truncate, tá? Um truncate, ele apaga tudo e ele reinicia a contagem do ID. Então eu vou dar um truncate usuários aqui, ó, tá? Vou executar. Você realmente deseja executar um truncate usuários? Ok. Tá lá, então ele apagou tudo, todos os registros. Se eu vier aqui e atualizar, tá lá nenhum usuário cadastrado. O sistema agora está zerado. Então vamos aqui em novo usuário, vamos cadastrar aqui Anderson Henrique Rodrigues Maciel, uma pessoa estudiosa e dedicada ao ensino. Beleza, vamos salvar. Usuário cadastrado com sucesso. Quando a gente vier em listar, ele lista. Tá fazendo tudo ok. Se eu vier em editar, ele edita. Anderson Henrique Rodrigues Maciel. Eu vou tirar aqui o Rodrigues, por exemplo. Deixar só Maciel. Se eu clicar em editar, ele pergunta, confirma a edição deste usuário. Ok. Usuário editado. Se eu voltar lá em listar, ele editou, de fato. E eu excluir, né? Confirma a exclusão deste usuário. Se eu cancelar, não faz nada, mas se eu confirmar, o usuário foi deletado e nenhum usuário cadastrado no sistema. Redondo, redondo, redondo. Tudo na mesma página. Então espero que vocês tenham gostado, tá? Esse foi um projeto bem bacana, bem simples, bem prático. Uma forma de vocês entenderem a integração aí da classe PDO com a interface gráfica, né? E você percebe o seguinte, que nós temos aqui apenas 3 classes e apenas um arquivo aqui, ó. Nesse mesmo arquivo a gente já fez tudo. É claro, fica uma sopa aí de tags e de tecnologias misturadas, sim, mas é muito prático, né? Eu não preciso de tantos arquivos assim para ter um sisteminha rodando, beleza? Então essa foi a nossa aula, a parte 2. Espero que vocês tenham gostado, tá? Aguardem aí mais novidades aqui no canal e na plataforma. Eu quero aqui fazer um merchan, né? Eu tenho aqui uma plataforma de ensino à distância, é a A3Tech, Soluções em TI, mas aqui eu tenho alguns cursos e cursos completos, tá? Por um preço bastante acessível, mas muito acessível mesmo, tá? Curso de Java com AngularJS, um curso completo, tá? R$ 27,90. Curso de HTML, CSS 3 e W3.css, R$ 14,90. Curso de Python com Django, R$ 27,90. Aqui são 22 horas de aula, mais de 22 horas de aula, que são 21 horas de aula, 17 horas de aula de Python, R$ 27,90. Tem um curso de Java SE/EE mais o MySQL, R$ 27,90. São 27 horas aula. E nós temos aqui o curso de PHP,
mais o MySQL, mais a orientação a objetos. Eu coloquei aqui PHP 7, mas na verdade eu estou utilizando muitos recursos do PHP 8, tá? Então é isso aí, professor Anderson Henrique. Valeu, até a próxima. Fui.